Quero mostrar a você aqui esse livro, Problemas do Casamento, acabei de escrever, analisando aí uma série de problemas que os casais têm. Então, aqueles que vão se casar ou que já se casaram, podem tomar contato com ele. Este outro livro, Os Pecados e as Virtudes Capitais, você sabe que os piores pecados são 7, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. E tem também as virtudes capitais, que são opostas. Então, vale a pena a gente conhecer isso daqui. Quero mostrar também a você esse livro. Esse livro tem feito bem para muita gente, graças a Deus. Por que sou católico? Não é? Muitas pessoas perguntam, mas por que eu tenho que ser católico? Por que eu não devo ser espírita, budista, islamista? Por que eu tenho que ser católico? Quais são as razões da nossa fé? Então, eu escrevi um livro com bastante fundamentação sobre isso, para que você compreenda. Tá? Um outro livro que eu gostaria de recomendar é esse livro, A Minha Igreja. A Minha Igreja. Jesus diz para Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A igreja não é minha nem sua, a igreja é de Jesus. Entendeu? Você conhece a igreja? Conhece a história da igreja? A igreja tem 2000 anos. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então conheça a história da sua igreja. A minha igreja. Para que você então possa, né, viver de acordo com a beleza dessa nossa igreja. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa respondendo aqui agora uma série de perguntas que já estão aqui comigo. Você vê aqui, olha quantas perguntas. Tudo isso daqui, olha, chegou aqui para o programa de hoje. Claro que não vai dar tempo de eu responder tudo, mas o que a gente faz? A gente pega a sua pergunta que vai chegando e a gente coloca aqui por baixo. Então eu respondo, né, na ordem que chegar, e vamos continuando no programa da semana que vem, no outro programa e etc. Compreendeu? Então você tem um pouco de paciência que vai chegar a sua vez, se Deus quiser. Nenhuma pergunta aqui é abandonada. Bom, aqui eu tenho a pergunta da Dilce Andrade, que é de Jacareí, São Paulo. A Dilce quer saber por que as mulheres nunca vão poder celebrar a Eucaristia. Dilce, existe um documento do Papa João Paulo II, chamado Ordinatio Sacerdotalis. Ordinatio Sacerdotalis. Onde o Papa João Paulo II diz assim, que a igreja não tem autorização para mexer nessa questão do sacerdócio, porque é uma questão teológica. O Cristo se encarnou como homem, e ele é o único sacerdote. São Tomás de Aquino dizia, os outros são seus ministros. Então, o sacerdócio, a igreja sempre entendeu que é uma função do homem, porque Cristo era o homem, o novo Adão. Desde o Antigo Testamento, no povo judeu, só tinham sacerdotes homens. Cristo só escolheu homens para o sacerdócio, nem a sua mãe. Ok? Os apóstolos também, depois de todos os 2000 anos da igreja, os bispos nunca escolheram mulheres. E o Papa João Paulo II disse que isto é definitivo na igreja. Perguntaram a ele se ele falava em termos definitivos, ele disse que sim, que a igreja não pode mexer nisso, porque isso é uma questão da vontade de Deus, que não compete à igreja mudar. E veja bem, é preciso entender que isso não é um desrespeito à mulher, nem discriminação, não, é vontade de Deus. Deus quis, por exemplo, que a mulher fosse mãe, gerasse um filho no seu ventre, não quis isso para o homem. Ora, eu como homem não posso ficar aborrecido com Deus. Oh, meu Deus, é tão bonito eu criar uma criança dentro de mim, que honra para a mulher isso. Mas Deus não quis isso para o homem. Paciência, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus, eu tenho que obedecer à igreja e eu tenho que acreditar no Papa, que é guiado, assistido pelo Espírito Santo. Então, nenhuma mulher deve ficar revoltada com isso. Pelo contrário, nenhuma santa da igreja, você nunca vai encontrar na história da igreja uma santa que tenha sido revoltada porque, eu não posso ser sacerdotisa. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Naquelas que são santas. Bem, aqui uma outra pessoa que pede para não dizer o seu nome, nós não vamos dizer, é claro.
Eu vou apenas dizer que é de uma cidade de Minas Gerais, e ela diz a diferença da Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Qual é a diferença? Os sacramentos são os mesmos? São os mesmos. Veja bem, a Igreja Ortodoxa, ela separou da Igreja Católica no ano de 1054, já faz quase 1000 anos. Mas ela separou mantendo o que a gente chama de sucessão apostólica, ou seja, os bispos da Igreja grega, a Igreja Ortodoxa, eram bispos de verdade. Então eles mantiveram aquela sucessão que veio desde os apóstolos. E eles mantiveram todos os sacramentos. Então os sacramentos celebrados por eles são válidos. Mas não é lícito, não é permitido o católico participar. Você entendeu? Bem, o nosso Código de Direito Canônico da Igreja, ele diz que o católico pode, por exemplo, participar de uma missa de uma igreja ortodoxa em último caso. Por exemplo, se você mora numa cidade, não tem nenhuma igreja católica, não tem padre, não tem nada, você não tem condição de ir à missa, e existe ali uma igreja ortodoxa, então aí nesse caso você pode participar da missa e pode até comungar, vale. Nesse caso, não é ilícito. Por quê? Porque você não tem igreja católica para você ir. Mas se tiver uma igreja católica para você ir, você deve ir na igreja católica. Bem, os ortodoxos não obedecem o Papa, não estão sob a jurisdição do Papa. Entende? E o grande trabalho da igreja hoje, de João Paulo II, Bento XVI, é para trazer de volta, né, os ortodoxos para unir com a igreja católica. Então, o Papa João Paulo II dizia, a igreja voltaria a respirar com os 2 pulmões. Que beleza, né? O pulmão do Ocidente, Roma, e o pulmão do Oriente, né? Constantinopla, Atenas, e Jerusalém, Moscou e etc. Muito bem, aí está mais uma pergunta sobre a Igreja Ortodoxa. Há algumas coisas na Igreja Ortodoxa que são diferentes da Igreja Católica. Por exemplo, os ortodoxos aceitam fazer um segundo casamento de uma pessoa divorciada, o que a Igreja Católica não aceita. Entende? Tem algumas outras pequenas diferenças. Bom, aqui a Rosa, que é de Florianópolis, pergunta o seguinte: quais são os pecados contra o Espírito Santo? Eu já respondi essa pergunta hoje, Rosa. Não é? O pecado contra o Espírito Santo não é um ato, é um endurecimento do coração. Deus oferece o perdão, mas a pessoa não quer acolher o perdão, a misericórdia de Deus. Então Deus não pode perdoar. Aí não é problema de Deus, é problema da pessoa. Bem, a pergunta da Helena Silva. A Helena Silva, ela quer saber se é certo fazer o sinal da cruz no final de cada terço, quando se diz glória ao Pai. Não, não precisa, Helena, né? Helena é de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Não precisa fazer o sinal da cruz quando se reza o glória ao Pai. Não, não é previsto fazer o sinal da cruz. Não é pecado, mas não é previsto, né? Não é norma da igreja fazer o sinal da cruz neste momento. Bom, aqui a pergunta da Irene, que é da cidade de Florestal, em Minas Gerais. Se você não quiser que diga o seu nome, deixe bem claro para a pessoa que te atender no telefone. Olha, escreva aí, não me identificar no ar. Aí vem escrito aqui para mim e eu não digo o seu nome. Porque quando eu digo o nome da pessoa, é porque não está escrito nada aqui na ficha, então eu posso dizer o nome da pessoa, você entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, a Irene, de Florestal, Minas Gerais, pergunta o seguinte: quando morremos, eu penso que nossa alma fica com o nosso corpo. Não fica, Irene, não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina que quando a gente morre, o que acontece? A morte é isso, separa o corpo da alma. O corpo vai para a terra, a alma vai para Deus. Separa. Isso é que é definido como morte. A separação do corpo e da alma. Nós somos formados de 2 partes, corpo e alma, unidos, perfeitamente unidos. Aí tem a vida humana. A vida humana acaba quando rompe essa unidade. Entendeu? Bom, então aí esta pergunta da Irene. Outra pergunta aqui
Também pode ser identificada a pessoa, é a Davina, que é de Vitória no Espírito Santo. O que a igreja aconselha no caso de ser admitido no emprego com ajuda política? Apesar da capacidade, é impossível empregar pelos seus méritos. Bom, o Davi, nessa questão, é uma questão polêmica, né? A gente sabe que deve evitar aquilo que é chamado de nepotismo. O que é o nepotismo? O sujeito, ele é prefeito, por exemplo. O prefeito, para ele empregar alguém na prefeitura, ele precisa fazer um concurso público. Aí vai entrar quem for selecionado. Mas prefeito, governador, presidente da República tem os chamados cargos de confiança. É o chefe de gabinete. Então, ele escolhe a pessoa que ele quer para trabalhar só durante o mandato dele. Não é como o outro que é concursado. O concursado, ele sai, o concursado continua empregado. Mas aquele que é nomeado só no mandato dele. Então, o que a moral pede? A moral pede que você não nomeie um parente. Porque nomear um parente chama-se nepotismo. Ah, mas eu quero uma pessoa de confiança, eu quero que seja minha mulher, a minha mulher tem capacidade. Não faça isso. Não faça isso porque vão ficar falando. Entendeu? Vão ficar falando. Então é melhor você colocar uma pessoa que não seja parente. Porque aí ninguém fica falando de você. Ninguém fica falando que você está sendo... E se você é cristão, aí as pessoas vão ficar falando, fica ruim para você, fica ruim para a igreja. Então, não faça isso. Ponha uma pessoa que não seja parente. É melhor assim. Bom, eu não estou dizendo que a igreja proíba colocar uma pessoa que seja parente. Não tem nenhum documento da igreja que diga isso. Eu estou fazendo aqui uma análise moral da situação nesse caso. Não tem nada no catecismo que diga que não possa. Eu estou fazendo uma análise minha, uma sugestão minha. Se você não quiser aceitar, não aceite. Bom, outra pergunta aqui é da Ernilda Araújo, de Montes Claros, Minas Gerais. Seu irmão, que é evangélico, a chamou de espírita, porque ela estava invocando, ele dizendo que ela estava invocando os mortos. Quando pede aos santos, gostaria de esclarecimento. Boa pergunta, e nós precisamos dar um bom esclarecimento. Veja bem, o que os espíritas fazem é evocação dos mortos. O que nós fazemos é pedir a intercessão dos mortos. É coisa completamente diferente. O que é evocação dos mortos? Evocar é chamar. Você chama o espírito de alguém que já morreu para vir aqui e contar coisas para mim do além. Isto sim é proibido pela Bíblia, pela Igreja Católica, e o Espiritismo faz. É problema do Espiritismo. Agora, o que nós católicos fazemos? Nós não chamamos espírito de ninguém para vir aqui. Isso é proibido pela Igreja. O que nós fazemos é completamente diferente. Nós acreditamos que a pessoa que já morreu, na graça de Deus, santificado, está no céu, ou seja, está na comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, ela intercede por nós, pede a Deus por nós. Os santos, os anjos, a Virgem Maria. Então nós pedimos a essa pessoa, não para vir aqui, trazer mensagens do além, fazer decifrações de enigmas, não. Nós pedimos que diante de Deus ela interceda por nós, pelos seus méritos, pelas suas preces, pelo seu sofrimento, muitas vezes até pelo seu martírio, entendeu? Então, esta pessoa que te acusou de estar fazendo a evocação dos mortos, te acusou porque ela não sabe o que ela está falando. Não dê bola para isso. Ok. A pergunta do Antônio Cal, que é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele disse que foi a Canção Nova, foi com a Canção Nova para Jerusalém, viajou e foi na igreja que era em cima da casa de São Pedro. Realmente, lá em Cafarnaum, na frente da sinagoga de Cafarnaum, existem os restos, os alicerces, onde era a casa de São Pedro.
E em cima foi construído hoje uma bela igreja. É isso que ele está dizendo que viu. Disse que nessa cidade ainda tem muitos alicerces. Realmente tem, ali em Cafarnaum antiga, porque Cafarnaum era uma cidade muito importante. Tem muitos alicerces de cidades antigas, alicerces feitos de pedras, né? E ele quer saber o seguinte: como foi isso? Como sobraram somente os alicerces? Deseja saber do que as paredes eram feitas na época. Ô Antônio, as paredes eram feitas de pedra, ou alguns casos de tijolos, porque os romanos já faziam tijolos. Então, em alguns lugares antigos, como você encontra muito em Roma, alguns lugares também na Terra Santa se usava alguns tijolos, mas 90% dos casos era pedra mesmo, pedra sobre pedra, fazendo a parede inteira, a casa inteira de pedra, ok? A pergunta da Maria de Lourdes Gomes, de Vila Velha, no Espírito Santo: acender uma vela para o anjo da guarda é correto? É, não tem problema, Maria de Lourdes, né? A igreja não proíbe, a igreja gosta da vela acesa, tanto é que em todas as missas você vê a vela acesa no altar, a vela acesa diante do Santíssimo. Porque o que significa a vela? A vela é uma maneira de nós expressarmos a Deus a nossa fé. Quando você acende uma vela diante do Santíssimo, você está dizendo: Senhor, eu acredito que o Senhor está aqui. E a vela acesa significa o Cristo ressuscitado, não é? O círio pascal. Então, a vela é sinônimo de fé, de acreditar, de intercessão. Então, quando você acende uma vela para o anjo da guarda, você está dizendo o quê? Meu querido anjo da guarda, vele por mim, reze por mim. Eu presto uma homenagem a ti nesta vela que está acesa. Não tem problema nenhum. Agora, cuidado para não pôr fogo na sua casa, viu? Muito cuidado. Nunca acenda uma vela e saia de casa, porque já houve muitos casos de incêndio. Então, a vela acesa em casa, você fica ali até a vela acabar, ou então até você apagar a vela. Pergunta que vem do João Alves, que é de Boituva, São Paulo: quando morremos, vamos para o céu direto, para o purgatório ou para o inferno? É isso mesmo, né? A igreja ensina que imediatamente após a morte, a nossa alma é julgada por Deus. O corpo ficou na terra, a alma é julgada, porque é na alma, gente, que está o nosso eu. Está a nossa inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, está tudo na alma, entende? Então a alma vai para diante de Deus, o seu eu vai diante de Deus. E aí, realmente, se a pessoa morreu na amizade de Deus, não está 100% pura, ela vai completar essa purificação num estado, veja bem, não é um lugar, porque a alma não ocupa lugar, é um estado de vida, de purificação. E eu escrevi um livro sobre purgatório, que você pode entender bem o que é o purgatório, tá? Depois, se a pessoa morreu perfeitamente santa, ela vai direta para o céu. É dogma de fé proclamado pelo Papa Bento XII. Papa Bento XII proclamou como dogma de fé isto: se a pessoa morrer perfeitamente santa, ela vai para o céu, né? Agora, se a pessoa morreu, rejeitou Deus, Deus ofereceu a ela todas as chances de misericórdia e de perdão, ela não quis, então aí vai viver longe de Deus. Esse viver longe de Deus é uma frustração tremenda, é o que a igreja chama de inferno, porque nós somos feitos para Deus, e a maior tristeza que pode acontecer na nossa vida é viver sem Deus. Não é só na eternidade, não, é aqui nesse mundo também. Agora, quando a pessoa vai viver toda a eternidade sem Deus, aí é triste. Então, o João Alves continua dizendo assim: o que é purgatório? Já expliquei. Purgatório, não é? É um estado de vida em que a alma vai se purificar. E é uma coisa muito bonita. É um lugar de sofrimento para a alma? É, porque a alma sofre porque ela está longe de Deus, ela tem sede de Deus. Mas ela sabe que não pode ainda entrar na comunhão com Deus porque ela não está purificada.
né? Leia esse livro que eu escrevi, O Purgatório, o que a igreja ensina. Não sei se deve estar por aqui, talvez esteja, né? Eu mostro depois numa outra oportunidade. E ali eu coloco nesse livro O Purgatório uma coisa muito bonita, que é o Tratado do Purgatório, escrito por uma santa, Santa Catarina de Gênova, que viveu em 1517, né, em Gênova, na Itália. Ela disse que viveu 2 anos na Terra, um verdadeiro purgatório. E ela escreveu o Tratado do Purgatório. Eu traduzi isso do espanhol para o português e publiquei nesse livro. Bom, continua aqui o João Alves a me perguntar o seguinte: na Bíblia diz que quando morre, vai para o pó da terra, e quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão. É isso mesmo. Uns para o céu, outros para os outros lugares, né? Para os outros estados. De onde vem isto? Bom, tudo a igreja tira da Bíblia, da tradição da igreja, daquilo que aprendeu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, aqui uma pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada, nós não vamos identificá-la, tá? Ela diz assim: tem uma filha que se casou com um homem que já tinha um filho, mas ela não aceita esta criança. Bom, aqui já cabe uma observação. Se ela não aceita essa criança, por que casou com esse homem sabendo que ele tinha essa criança? Então talvez fosse melhor não casar, não é verdade? Bom, mas vamos em frente. Tem dificuldades no relacionamento com o marido pelo fato dele já ter tido esse filho. Olha, essa questão precisava ter sido resolvida antes do casamento, entende? Agora já casou. Pede orientação para ajudar a sua filha a restaurar o seu casamento. Bom, a orientação que eu dou é o seguinte: sua filha casou com esse homem já tinha um filho. A sua filha, quando casou com ele, aceitou isso. Senão não teria casado. Então é o seguinte, então eu penso que a sua filha tem que agora viver bem com esta enteada, ou seja, essa filha do seu marido. Entende? Na caridade cristã, no amor, faça amizade com essa criança, entende? No começo vai ser difícil, às vezes a criança é impaciente e tal, mas já que você casou com esse homem, ele tem essa filha, você casou, então agora você precisa fazer um sacrifício. Pode ser uma cruz para você no começo, mas eu penso que vale a pena para você salvar teu casamento, você poder viver bem com teu marido. Se você pede uma orientação, é essa orientação que eu penso que possa te dar. É apenas uma orientação, você aceita se você quiser, tá bem? Bom, gente, nós chegamos ao final do programa, infelizmente. Olha, nós temos aqui muitas perguntas ainda. Eu não imaginei que nesse programa, né, na tarde de sexta-feira, fosse dar assim tantas perguntas. Mas não tem problema, a gente vai colocando as perguntas que chegarem por baixo e vamos respondendo na ordem de chegada, tá bem? Agradeço a você a tua atenção por hoje. Estou feliz porque pudemos responder aqui muitas perguntas, sejam as que vieram aqui por telefone, sejam as que vieram por e-mail, que nós publicamos aí no Plasma, no televisor, ok? E vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima sexta-feira.